Estamos de volta aqui com esse vídeo para a gente precisar comentar umas questões que ainda estão em aberto nessa história do Davi e da Mani. E eu tô aqui tentando fazer toda uma cronologia de como as coisas aconteceram. Mas tem uma coisa que não está se encaixando nessa história toda. E isso não tem necessariamente a ver com a Mani, mas com o empresário que está por trás dela. Eu vou explicar melhor para vocês com algumas evidências que a gente observou de tudo o que estava acontecendo. Eu quero começar essa cronologia toda, porque muita gente está começando a cronologia contando a partir daquela entrevista do Davi lá para Ana Maria Braga, aquela entrevista aonde ele falou que os dois estão se conhecendo. Aquela entrevista aconteceu na quarta-feira, às 11 horas da manhã. Só que antes disso, o Davi acabou falando uma outra coisa aí sobre a Mani. Então, assim, não tá encaixando uma coisa com a outra. Eu vou mostrar para vocês um videozinho desse momento também, tá bom? Mas eu preciso começar com o momento em que a Mani vai para o Rio de Janeiro sem ser autorizada pelo Davi a estar lá para recebê-lo após o BBB. Para quem não sabe ainda, quando você entra no BBB, você precisa indicar uma pessoa que vai ser responsável por recepcionar você quando você sair, caso você seja vencedor ou eliminado, mas você precisa ter uma pessoa que vai recepcionar. E essa pessoa é a responsável por cuidar das suas redes sociais aqui fora, é responsável por cuidar das coisas que você deixou aqui fora para serem resolvidas. No caso do Davi, ele deixou a irmã dele responsável por isso. A irmã dele, Raquel. Ela foi a responsável por gerenciar as redes sociais dele e foi responsável por recebê-lo quando ele saiu vencedor do BBB. Se ela fez certo ou não durante o BBB, o gerenciamento das redes, isso aí é outra história. Eu não vou me ater a isso, eu vou me ater a esse detalhe. Davi havia deixado a irmã responsável por recebê-lo e responsável por cuidar das coisas dele enquanto ele estava confinado no programa. Mani sabia disso e o empresário dela também sabia disso. Então, o que é que ela foi fazer no Rio de Janeiro cobrando do Boninho para ver o Davi? Esse videozinho aqui, que saiu na quinta-feira, eu tenho que mostrar esse videozinho aqui, que foi um videozinho de um story que ela fez sobre quando ela ia ver o Boninho. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui. Vejam só. Isso aqui aconteceu minutos depois que o BBB acabou, tá bom? Minutos depois. Boninho bonitão, eu falo com quem pra ver meu marido? Hein, Boninho? Me responda aí, por favor. Amor, quero te ver. Isso. Sempre fui apoiador de... Recepcioná-lo. Vamos lá de novo, gente. Eu acho que o microfone não tinha entrado aqui, mas vamos lá de novo. Se a Mani sabia que o Davi não a havia indicado para recepcioná-la quando ele saísse do programa, o que é que ela foi fazer lá? Tá, muita gente pode dizer, porque ela estava ansiosa, porque ela queria ver o marido dela, queria ver o namorado dela, seja lá o nome que vocês queiram dar para a relação dos dois. Por mais ansiosa que ela tivesse, ela sabia que ela não seria bem-vinda ali, porque ela não foi relacionada para estar lá. Quantos vários familiares de ex-BBBs estiveram ali no Rio de Janeiro para ver a final do BBB e aguardaram pacientemente quando o vencedor saiu e foi encontrá-los? Querem dois exemplos bem claros disso? A Juliette em 2021 e o Arthur em 2022.
Em 2021, a família da Juliette saiu de lá de João Pessoa e foi para o Rio de Janeiro assistir a final lá no Rio de Janeiro. Junto com eles foram toda a equipe que gerenciou os perfis dela, totalmente feito pela mãe dela, porque ela havia indicado a mãe para ser responsável por ela. E aí, quando a Juliette saiu, passou por toda aquela agenda extensiva que um vencedor de BBB tem, e depois disso tudo é que ela foi encontrar com a mãe dela lá na casa da Anitta. Não importa onde ela ficou, se foi na casa da Anitta, se foi no hotel, não importa. Pacientemente eles aguardaram o momento em que eles iam se encontrar com a Juliette. Eles não foram lá bater na porta da Globo, não foram lá bater no hotel para perguntar quando é que o Boninho ia liberar para eles se encontrarem. Não, eles aguardaram isso. Em 2022, a Mayra Card era responsável pelo Arthur. Ela gerenciou as redes sociais dele, ela gerenciou a equipe dele, e vocês sabem como é a Mayra Card. A Mayra Card, ela costuma ser muito barraqueira às vezes. Ela costuma realmente responder na lata, ela não guarda as coisas. Então, ela aguardou pacientemente o momento que a Globo liberou o Arthur para estar lá no hotel. Já que ela era responsável, ela poderia recepcioná-lo depois que o programa acabasse. Ela preferiu aguardar pacientemente no hotel até o momento em que o Arthur fosse liberado pela Globo para ir para o hotel e aí sim os dois se encontrassem. Por que eu estou relembrando essa história para vocês? Exatamente porque se a Mani sabia que o Davi já havia colocado a irmã dele como responsável por ele, que a irmã dele ia recepcioná-lo no hotel, que a irmã dele ia cuidar desse primeiro momento do pós, ela poderia simplesmente ficar aguardando o momento em que ele tivesse livre de tudo isso para encontrá-la. Poderia ser mesmo lá no Rio de Janeiro, poderia ser em Salvador, inclusive. Eu esperaria que fosse Salvador. Mas não, ela participou do programa lá da Patrícia Poeta e ficou no Rio de Janeiro lá, ficou ali. Aí teve a tal da conversa lá que o Bach falou, que tinha a ver lá com a tal separação, que o negócio não saiu direito. Por que eu preciso dar uma relembrada nessa história pra vocês? Porque tem uma coisa que não tá se encaixando aí nessa história toda. Eu sei que o Davi tá tendo um pós-BBB desastroso mesmo. Porque ele mal saiu do BBB, ele tá tendo que lidar com toda essa crise envolvendo a Mani, mas não necessariamente por culpa da Mani. Eu acho que isso não é culpa dela, tá? Não estou culpando a Mani. Isso pra mim é aquela reportagem que o Extra falou, é uma estratégia aí do empresário dela, é uma estratégia que eles estão montando aí para colocar o Davi como uma pessoa ruim nessa história. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque depois, antes da Mani estar no Rio de Janeiro, antes da Mani aparecer ali, deixa eu colocar para vocês aqui uma reportagem que saiu no Ibaía, que foi do dia 26 de fevereiro agora, enquanto o Davi estava no BBB. Esposa de Davi, do BBB 24, assina primeiro o contrato de publicidade. Por meio das redes sociais, esposa de Davi falou sobre oportunidade dada pelo empresário Fritz Paixão. Vejam lá que a data é do dia 26 de fevereiro. Mani Rego, esposa de Davi, assinou o primeiro contrato de publicidade. Gente, é porque às vezes fica muito pequeno para eu ler aqui a reportagem. A revelação do vínculo foi feita no domingo, dia 25, pelo empresário e colunista do Ibaía, Fritz Paixão. Aí, o que o Fritz Paixão queria? A esposa do Davi comemorou a novidade no meio de tudo isso. Aí o Fritz falou isso aqui. Fritz ainda afirmou que após o Davi sair do BBB, ele deverá se juntar à marca que já tem a esposa. Abre aspas. Seja bem-vinda à nossa família, Mani. É só o início de uma grande história de sucesso. Agora só falta o Davi para o nosso time ficar completo.
Isso aí foi o Fritz que falou, tá? E aí, no começo da reportagem, Mani não tinha nem 1 milhão de seguidores. Mani tinha 750 mil seguidores. E a reportagem faz questão de frisar que esses seguidores vieram da popularidade do Davi dentro do BBB. Por que a gente precisa lembrar disso, gente? Eu não gosto de teorias da conspiração, não gosto disso, não trabalho como jornalista, eu gosto de coisas sérias, de coisas ali completamente dentro daquilo que a gente pode provar, mas não tem como a gente não mostrar o que esse empresário tá por trás da Mani fez ao longo de todo o BBB, porque enquanto o Davi tava no BBB, o Davi prestava, né? Vejam só uma postagem que ele fez. Esta é a postagem aí que ele fez. Essa postagem que vocês estão vendo aí é de 9 semanas atrás. 9 semanas atrás. Aí ele coloca aí: se ninguém te odeia, você está no caminho errado. Porque o brilho incomoda, o carisma chateia e a boa energia causa inveja. Ele usou uma imagem do Davi com uma frase dele, tá? Enquanto o Davi tava lá no BBB, enquanto o Davi passava pelas coisas que o Davi passava, o Davi prestava. Mas depois, né, que o Davi fez ali, que a Mani foi lá pro Rio de Janeiro para tentar ver o Davi, e esse escândalo todo aconteceu, Davi agora não presta, né? O Davi, inclusive, virou gigolô. Davi, inclusive, virou ali uma persona não grata, né? Porque, inclusive, esse empresário dela fez um story respondendo aí que o carro que o Davi usava para fazer Uber lá em Salvador era o carro da Mani e que ela era muito generosa por ter emprestado o carro dela para ele fazer o Uber. Essa história é um pouco controversa porque o Davi falou lá no BBB que o carro era dele. O Davi falou, eu lembro várias e várias vezes quando ele estava contando a história dele, que o carro que ele usava, ele havia comprado e ele havia usado como BBB, que era um carro que já estava dando problemas, era um carro velho. Ele falou isso lá no BBB. Uma pena que a gente não pode usar o videozinho lá da Globo porque pode dar direitos autorais. Mas ele estava conversando diversas vezes falando sobre a vida dele. Ele contou que ele tinha um carro, que o carro era dele, que era a única coisa que ele tinha, um carro e uma casa que os pais haviam deixado, que os pais haviam dado para ele, era uma coisa assim, que nem era uma casa, era um barraco, era uma coisa desse tipo, tá? Isso eu lembro que ele falou várias vezes dentro do BBB. Então, fica parecendo que o empresário é que agiu por trás dela. Ontem a gente falou sobre o momento em que ela... E deixa eu mostrar aqui a imagem dele nas redes sociais, no momento em que ele comemora o fato da Mani assinar o contrato com ele. Vamos ler o que ele falou? Essa postagem aí aconteceu lá em fevereiro. Fritz Paixão: hoje eu tenho o prazer de informar que assinamos contrato com uma das maiores influências que esse Brasil terá, Mani Rego. Além de seu carisma, alegria e representatividade do povo brasileiro, sua história de vida se conecta com os valores da nossa marca: inspiração, paixão e resiliência. Características que transformam a marca dele em um dos maiores cases de sucesso da América Latina. Seja bem-vinda à nossa família Mani. É o início de uma grande história de sucesso. Agora só falta o Davi para o nosso time ficar completo. Isso aqui aconteceu no dia 26 de fevereiro de 2024, tá? No mesmo dia lá que o Ibaía anunciou que a Mani tinha fechado esse contrato de publicidade. A gente precisa dar uma lembrada, a gente precisa buscar isso a fundo, porque essa história tá muito mal contada. Essa história tá mal contada demais, demais. Eu não tô conseguindo entender toda essa história do jeito que muita gente nas redes sociais estão colocando, tá? Não consigo entender desse jeito, não consigo ver desse jeito. Mas tem uma coisa que é interessante nessa história toda e que por isso eu preciso falar dessa teoria, é isso aqui que a Mani falou no pronunciamento dela.
Vejam a parte destacada que eu coloquei aí, ó. Na parte destacada, vocês vão ler o seguinte: mas as palavras que saíram em rede nacional, vindas de uma pessoa que conviveu já há tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade, é que com um passe de mágica passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual prateleira que deverei estar. Então, Mani falou isso aí, mas sabem também quem falou esta palavra, prateleira, produto? Quem falou isso foi o empresário dela. Foi um empresário que falou de uma maneira assim muito, mas muito estranha. Por isso que não tem como eu não relacionar e não contar isso para vocês. Não tem como a gente não dizer como isso aconteceu. Vou mostrar para vocês todo esse momento aí que esse cara falou. Isso aqui aconteceu ontem à noite, ontem no sábado, tá? Foi pouco depois do post que ela fez. Saca só. Se a vida fácil como a gente quer. Isso. Sempre fui apoiador de mulheres fortes, guerreiras, corajosas, destemidas que nasceram para ser protagonistas, não coadjuvantes colocadas dentro de uma prateleira como se fosse um produto jogado, uma opção, uma alternativa para qualquer momento que você precisar, ela está disponível. Não. Mani merece muito mais do que isso. E é apenas o início de uma grande história que eu conto com vocês. Se você ainda não segue ela, vai lá. Porque eu tenho certeza que essa mulher não somente merece muito amor da gente nesse momento, mas como ela vai construir uma grande história de sucesso. Vocês vão ver. Minha pequena guerreira, conte com seu amigo aqui. Não foi à toa que há 3 meses atrás eu entrei em contato com você quando ninguém ainda te conhecia. Mas eu já vi o brilho nos seus olhos, da força que você tem dentro de si e do futuro que você vai construir a partir de agora. Beijo no seu coração, viu? Eu queria ter nascido. Vocês ouviram aí o próprio falando dessa prateleira, produto. Não por acaso, as mesmas palavras que ela usou no discurso dela lá na postagem. Não estou afirmando nada, não quero afirmar nada não, porque afinal a gente tem que ter muito cuidado com processos nessa hora. Mas a gente precisa avaliar a coincidência das coisas, né? Tem muita coincidência nessas histórias, tem muita coincidência envolvida nisso aí, tem muita coincidência que a gente precisa também dar uma olhadinha. Vamos entender que depois do momento que a Mani anunciou a separação lá dela, ela tinha 3,9 milhões Sempre fui apoiador de seguidores. Ela tinha 3,9 milhões de seguidores. Presta atenção. Aí, depois que ela anunciou isso, ela passou para 5,2 milhões de seguidores. Pouco tempo depois disso, Davi perdeu 400 mil seguidores. Na tarde de hoje, o Davi já havia perdido mais 100 mil seguidores. Davi tem 10 milhões. Mani passou de 5 milhões para 6,1 milhões de seguidores. Tá lá nas redes sociais dela, tá? Tá tudo lá nas redes sociais dela. A gente aqui, eu não tô querendo acusar ninguém de nada, não é por causa disso, mas essa comoção no entorno da Mani tem uma razão de ser. Já que o Davi teve esse pós completamente desastroso, porque isso é um desastre total, a irmã dele, a mãe dele gerenciaram muito mal as redes dele, e agora o resultado está sendo colhido aí, vocês estão vendo como a coisa está andando. Me parece que o público que está seguindo a Mani não está seguindo a Mani necessariamente por gostar dela, por achar que ela é esta pessoa que o empresário falou. As pessoas estão seguindo a Mani pela expectativa do que ela vai falar sobre o Davi. As
sobre as expectativas daquilo que ela vai dizer sobre o Davi. Porque aquele texto ali que vocês viram, toda aquela declaração que ela teve ontem, não necessariamente tem a ver com um término de namoro. A gente já sabe que era um término de namoro porque a gente leu nas entrelinhas. A gente viu que ela tirou o termo esposa do Davi da bio dela. A gente viu que ela fez tudo isso. Então, obviamente que há uma mensagem por trás. Obviamente que há tudo isso. Agora, quando vocês olham mais atentamente, quando vocês percebem isso mais atentamente, vocês veem que tem um método por trás disso. Não foi aleatório que isso foi feito. E aí vamos somar a cronologia. Mani vai ali pro hotel sabendo que ela não era relacionada pelo Davi a estar lá. Então ela poderia ter pacientemente esperado pelo Davi. Aí, lá no Mais Você, Davi fala que os dois estão se conhecendo melhor, que os dois agora são namorados, sendo que ele passou ali boa parte do programa intercambiando as palavras. Ora ele dizia que a Mani era a namorada dele, ora ele dizia que a Mani era esposa dele. E no meio disso tudo, a Mani parecia não se importar com a palavra esposa ou a palavra namorada serem intercambiáveis. Ela aparentemente não estava ligando para isso. Tem várias postagens nas redes sociais dela dizendo que ela estava gostando dele, do jeito que ele estava se referindo a ela. Teve um vídeo de um raio-x dele que ela comenta, isso tá lá na rede social dela, vocês podem lá ver, em que ele chama ela de namorada, que ele diz que eu quero mandar um beijo pra minha namorada. Ele não fala minha esposa. E ela responde ao raio-x dele, dizendo que tava tudo bem. Então, se o termo namorada ou o termo esposa eram intercambiáveis, então significa que o relacionamento deles não era um problema, o termo, a palavra a ser usada. Aí, de repente, passou a ser um grande problema ele usar a palavra namorada ao invés da palavra esposa, de usar o relacionamento dele de uma maneira diferente. No mesmo dia daquela entrevista que o Davi deu lá para Ana Maria Braga, aconteceu o que eu vou mostrar para vocês. O Davi falou sobre o que a expectativa lá, porque perguntaram para ele se ele ia casar com a Mani. Vejam só o vídeo que o Davi responde. Saca só. Vai casar mesmo? Vou casar, Comprou aliança mesmo? Vou comprar. Tô esperando cair na conta os milhões aí pra... É Lulu, é Lulu. É Lulu, Bolinha. Foi que bom, parabéns, Obrigado, cara. obrigado. Deus Foi muito abençoe. sofrido, foi muito difícil, mas conseguimos chegar lá com toda a humildade. Esse vídeo aí foi nos bastidores, tá? Foi no mesmo dia da gravação do programa da Ana Maria Braga, aquela entrevista que ele deu. Então, ela não me pareceu se importar naquele momento com esta palavra. Não me pareceu que isso havia sido um rebaixamento. Pelo menos na leitura que a gente fez aqui, obviamente que pra gente porque ele passou boa parte do programa intercambiando essas palavras. E ele falou que os dois estavam se conhecendo e tal, tudo bem. Ele falou isso, não tem como a gente dizer que ele não falou, ele falou. Mas isso não parecia que incomodava ela. Aí do dia pra noite, isto passou a ser um grande problema pra ela, né? Do dia pra noite, isso passou a ser um grande, mas um grande assim, acho que é o maior dos problemas do mundo pra ela. Porque se antes não era, agora passou a ser. Isso pra mim não é necessariamente a visão dela sobre as coisas, mas a visão do empresário sobre as coisas, sobre como ele deveria lucrar em cima disso. Por causa disso, Mani passou dos 2 milhões que ela tinha lá, de 2,3 milhões, para os 6,1 milhões, até o momento que eu estou falando com vocês aqui nesse vídeo. Então me parece, mas me parece mesmo que há um método por trás disso. Porque se realmente havia toda essa intenção ali de causar esse desencontro, como a reportagem do Extra falou, o desencontro, na verdade, era não só para causar todo esse problema, mas o desencontro era para fazer com que ela tivesse essa coisa. Eu estou tentando encontrar o meu marido, mas estão dificultando eu encontrar o meu marido. Eu estou tentando ver o meu marido, mas não estão deixando eu ver o meu marido. A ideia, pelo menos do que eu vejo, era essa.
Não era necessariamente atacar o Davi, mas como deu tudo errado, passaram a atacar o Davi, né? Nas redes sociais, tanto dele quanto da família dele, tá um desastre total. Vejam aqui a postagem da irmã dele. Perguntaram para a irmã dele se ela ia se pronunciar com relação ao que a irmã do Gil falou. Aí ela falou que ela não ia dar ibope pra Janiele e tal. E aí vejam esse comentário que veio depois aí debaixo da resposta dela. Se você humilhou, se prepara porque tu vai pagar. Isso aqui continua lá, inclusive no Instagram da Raquel, a irmã do Davi. Continua. Ela não apagou isso. E ontem à noite, a gente já tinha mostrado para vocês o Davi admitindo que ele realmente tinha um problema. Ele admitindo que ele estava com esse problema lá com a Mani. Ele fez uma live ontem à noite. Eu vou passar para vocês aqui o trecho que ele admite isso, que ele admite que ele tem um problema com ela. Vejam só. A gente só acertar alguns pontos e continuar, como sempre a gente continuou, tá? Só eu e você. E dizer que agora só depende de Mani, valeu? Só depende de você, meu amor. Tô aqui de braços abertos pra te receber. Tô em Salvador já. Tô muito cansado, sim, preciso descansar. Porque não foi fácil, valeu? Mas eu tô aqui. Essa vida que eu tô levando agora, pessoal, não é uma vida fácil, tá bom? É porque é tudo novo mesmo pra mim, eu confesso, é tudo novo, gente, é tudo novo. Não é fácil você sair da vida que você tinha, né? A vida de ser motorista de aplicativo, e eu nem tinha muito contato com a internet, e do nada a sua vida mudar assim, sabe? Do nada, sabe? Então não é fácil. Então tô buscando muito apoio, né? Tô procurando uma assessoria, né? Que eu já encontrei, né, que já vai me assessorar já, vai começar já a entrar nos trabalhos para eu começar a melhorar, né, porque eu sei que a gente erra, eu sou ser humano, eu erro muito, valeu, gente? Não tô dizendo que eu sou perfeito não, eu erro mesmo, sou ser humano, e eu quero que vocês vejam, eu não sou uma pessoa ruim não, tá, eu sou uma pessoa gente boa, sou um menino de coração, um menino alegre, divertido, engraçado, gosto de brincar, né, e é só isso mesmo, tenho um coração aberto aqui para todo mundo, tá bom? É igual coração de mãe. Sempre cabe mais um, tá bom? Vocês viram aí o Davi admitindo que ele tem esse problema com a Mani. Vocês viram que ele admite que ele realmente tá ali no meio dessa confusão toda ali. Que pra ele é uma novidade, porque afinal ele nunca tinha vivido essas coisas antes. Ele saiu lá dessa vida de motorista de aplicativo e virou influenciador da internet e tal. E que agora só dependia da Mani pra perdoar ele, pra conversar. Ontem à noite mesmo, ele já havia feito uma publicação nas redes sociais dele, pedindo desculpas, pedindo lá pra Mani, que só dependia dela e tal. Vou mostrar pra vocês o que ele fez ontem à noite, tá? Isso foi ontem à noite. Ele fez esta publicação aí que vocês estão vendo. Fica com Ele Deus. fez esta publicação. Dá uma olhadinha aí no que ele fala. Mani, meu Lulu, eu te amo, tá? Tô disposto a ter você perto de mim e te dar todo o carinho, amor e respeito que você merece. Só depende de você. Vem, meu amor, tô te esperando. Aí a resposta, a publicação dele tá sendo um horror, mas um horror de pessoas. Tá sendo um horror aí, ó. Olha aí o tanto que as pessoas estão respondendo, ó. Tá se cagando todo, agora aparece, né? Aí um monte de gente indo pra cima dele, dizendo que ele tá errado nas coisas que ele fez, dizendo que a maneira como ele conduziu essa situação tá completamente equivocada, e está completamente equivocada sim. Davi já deveria ter pensado na assessoria no momento que ele saiu do BBB. Ele não tinha que ter pensado em assessoria agora, ele não tinha que ter pensado numa assessoria nesse momento de crise. Não, ele tinha que ter pensado lá, e alguém tinha que ter orientado ele lá. Eu nem tô falando de advogado, tá? Porque a ideia de terem falado isso aí, dele ter colocado como namorada, esposa, seja lá o termo que ele queira usar, estão dizendo aí que foi orientação de advogado e tal, enfim, não vou entrar nesse mérito. O problema não tá sendo esse. O problema é que ele tá sendo muito mal assessorado. E aí, quanto mais ele demorou pra assumir isso, mais as pessoas caíram pra cima dele, mais as pessoas ficaram contra ele. E quando a gente trabalha com internet, com mídia, quanto mais tempo você leva pra
responder, quanto mais tempo você leva para falar com o seu público, quanto mais tempo você leva para resolver essas coisas, mais tempo as especulações continuam, mais tempo as coisas aparecem, mais tempo as coisas levam para se dissipar. Aqui tá a postagem que ele seguiu lá sobre a irmã dele, falando sobre a mãe dele. O problema veio nas respostas dessa postagem aí, tá? Tá um mar de coisa negativa, tá um mar de respostas negativas, comentários negativos, coisas assim que ele devia simplesmente ali, ó. Todas as duas estão culpando o público, inclusive lá, tá culpando elas pelo grande problema que o Davi tá passando agora. Estão dizendo que elas estão fazendo pior que a Lady, que o que a Lady fez de jogar a roupa do Davi lá na piscina, no BBB. Estão caindo para cima delas. Uma total falta de assessoria, uma total falta de compreensão do momento, uma total falta ali. Ficou parecendo, inclusive, que elas só estão querendo tirar proveito disso, que elas só estão querendo tirar todos os proveitos possíveis em cima dessa história toda que envolve o Davi. E aí, hoje de tarde, o Davi soltou esta postagem lá no Instagram dele, falando sobre a Mani, um texto já mais bem escrito. Vejam só. Disse o Davi nesse texto aí. Vamos lá ler o texto do Davi. Mani, é uma loucura tudo o que está acontecendo. Depois do confinamento, fui bombardeado de fatos, informações e conflitos, e imagino que você também. Ainda estou tentando entender as coisas. Não vou me justificar, mas vou gritar para o mundo a mulher gigante que você é. É muito difícil conseguir falar para você o que eu estou sentindo, mas nada muda o amor que eu sinto. Peço perdão se não agi da melhor maneira por ter te magoado. Estou tentando aceitar, me adaptar a essa nova realidade. Entender esse novo caminho e me manter no meu propósito para conseguir evoluir com tanta coisa acontecendo. Essa vitória foi uma conquista suada, com muito esforço, superação. Sei o quanto o seu apoio foi fundamental e poderoso, o quanto você enfrentou aqui fora. E quero muito te falar isso pessoalmente, na hora que você quiser e puder. Você sabe. Eu tô sentindo muito tudo isso, uma mistura de emoções nessa volta para casa. Você merece tudo de mais lindo nessa vida, Lulu, e só o amor que desejo para você. Só que a resposta a essas declarações que o Davi fez para a Mani foram absolutamente negativas. Vejam aí o que as pessoas estão dizendo. Davi, devolva o meu voto. O primeiro texto nem foi feito por ele. Abre o olho, Davi e Mani, tá cheio de usurpadores. O medo do cancelamento gritando. Tá um mar de negatividade ali pra cima do Davi. Tá um mar de coisas que simplesmente poderia ter sido evitado se a Mani não tivesse aceitado essa proposta, pelo que o jornal Extra diz, de causar um desencontro e ir para o Rio de Janeiro. Talvez fosse melhor para ela ter esperado lá em São Paulo, onde ele ia participar de outros programas, ou então esperado ele lá em Salvador, depois que ele voltou para lá e tal. Isso seria inclusive, o mais inteligente a ser feito. Os outros ex-BBBs que passaram por isso nunca, em nenhum momento, passaram por tanto cancelamento em tão pouco tempo que depois do programa ter acabado. Isso realmente não havia acontecido antes. E eu fico espantado com isso. Para piorar ainda mais a situação que envolve o Davi, que envolve tudo isso, parece que a família dele está muito mais empenhada em piorar mais a situação dele. A família dele hoje, a mãe dele, postou um vídeo dele lavando louça, como se nada tivesse acontecido. Vejam só. Assim, ó. Tá pensando que o homem tá descansando? Fazer assim, ó. Fazer assim. Aí, ó. Ô, tio, você tá trabalhando aqui, não? Calma, Calabresa, olha. Bota pra cá. Ai, os seguranças tá tudo aqui, sem dormir.
Porque dormiu tarde com você, com um homem já trabalhando na cozinha, viu? Você vê de vídeo pra você. Então fica as declarações, os pedidos de desculpa do Davi ficam meio vazios depois que a mãe posta esse vídeo. E aí a gente até faz a pergunta, a mãe e a irmã são fãs ou são haters dele? Porque tá realmente difícil. O que eu tô querendo dizer pra vocês é, se houve essa estratégia do empresário, da mãe, de causar esse desencontro entre os dois, isso tá sendo absolutamente negativo pro Davi, inclusive. E me espanta muito o Davi não ter percebido isso. 2, se a Mani realmente quer falar com o Davi, ela simplesmente também poderia deixar a porta aberta lá, que ele ia procurá-la. E me parece que o Davi tá com medo de procurar a Mani para conversar. As pessoas nas redes sociais estão dizendo, pega o carro, vai atrás dela, vai lá, não sabe onde ela mora, não tem mais o telefone dela, não tem mais acesso a ela. Pela forma como ele coloca, pelo jeito como ele escreve, me parece que ele perdeu o acesso à Mani total. Me parece que ele não tem mais o telefone dela e me parece que ele não está querendo ir na casa dela. Me parece, assim, que ele tá com medo de enfrentar isso. E aí, quando ele admite isso, depois desse cancelamento todo, a coisa só foi piorando mais e mais pra cima dele. E fica complicado nessa situação porque ele acaba aí abrindo mais e mais espaço para isso, tá? Ele acaba abrindo muito mais espaço para todas essas coisas. O Davi tá nesse momento ali, para quem não tá acompanhando, ele tá numa festa ali, cumprimentando os fãs dele, ele tá numa festa nesse momento lá, agradecendo a vitória que ele teve no BBB e tudo. Eu vou mostrar pra vocês porque tá acontecendo agora nesse momento. Vejam aí o Davi falando. Esse povo maravilhoso de Cajazeiras, esse povo lindo, gente, eu já vendi muito picolé aqui, já vendi muita água. Já limpei o farol de carro no Fazendão. Eu agradeço primeiramente a Deus e depois a vocês por terem parado de sentar o dedo no celular, votar de mim e me fazer chegar até aqui. Sem vocês, eu não teria chegado aqui. Então, eu quero desejar um bom show a todos e para finalizar, aquela velha música, o Piladinho tá nervoso. Vocês ouviram aí o Davi agradecendo pelos votos que ele teve, pela vitória dele. E a festa tá acontecendo lá mesmo, tá lotado. Eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá a festa lá dele e tal. Me parece que tá um desastre total esse gerenciamento da imagem dele. Tá uma coisa total, tá? Isso aqui tá sendo ao vivo lá, olha como tá cheio de gente, o Davi no meio de todo esse povo tirando foto ali. Me parece que ele tá realmente muito ocupado com essas coisas. Isso a gente vai ter que ver ao longo dos próximos dias, gente. A gente vai ter que acompanhar e vai continuar acompanhando a novela do Davi. A única coisa que eu posso tirar de conclusão disso aqui é que há uma estratégia, há um método ali por trás do que está acontecendo com a Mani. Tem um método ali. Não estou afirmando que a Mani pensou que a Mani está sendo usada. Tampouco estou afirmando que o Davi está sendo leviano. Eu também não seria leviano de afirmar isso. Mas apenas estou juntando aí essas coincidências para a gente tentar responder essas perguntas. Por que é que ela estava num lugar onde não era para ela estar naquele momento? Já que ela não foi relacionada pelo Davi para estar lá. De qualquer maneira, fica aí essa reflexão e sim que a gente tiver mais e mais novidades sobre isso, a gente vai trazer aqui para vocês. Então, conto com vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.